por essa oportunidade. Vamos orar também pelas crianças. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste. Mais uma vez nós temos a oportunidade de cultuar o nome do Senhor, Deus. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Que o Senhor se faça presente aqui nessa noite, que nós possamos, ó Deus, sair daqui diferente, ó Deus, para melhor de como entramos, Senhor. Que o Senhor venha nos tocar, que nós nos sintamos, ó Deus, a sua presença em todo momento. Neste momento eu também oro, ó Deus, pelas crianças, que o Senhor esteja abençoando a cada criança, ó Deus, que o culto, ó Deus, ministrado na linguagem delas, que o Senhor esteja abençoando a irmã que falará com elas, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando a cada um deles e plantando, ó Deus, a semente da Tua palavra em cada coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar entoando o hino de número 112 do nosso cantor cristão. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas.
monte é o amor de Deus, o Pai, profundo como o oceano, sua beleza me atrai. Tão largo quanto o universo, como posso entender um Deus assim tão grande, veio ao mundo pra morrer. Maior que o mais alto monte é o amor de Deus, o Pai, profundo como o oceano, sua beleza me atrai. Tão largo quanto o universo, como posso entender um Deus assim tão grande, veio ao mundo pra morrer. Oh, Deus de tal maneira me amou. Oh, que seu próprio filho entregou. Oh, Deus de tal maneira me amou. Oh, que seu próprio filho Maior que o mais alto monte é o amor de Deus, o Pai, profundo como o oceano, sua beleza me atrai. Tão largo quanto o universo, como posso entender um Deus assim tão grande, veio ao mundo pra morrer. Oh, Deus de tal maneira me amou. Oh, que seu próprio filho entregou. Oh, Deus de tal maneira me amou. Oh, que seu próprio filho entregou. O seu amor é sem medidas, infinito é. O seu amor pagou a minha dívida na cruz. O seu amor é sem medidas, infinito é. O seu amor pagou a minha dívida na cruz. Hoje tenho vida em Cristo Jesus. Alto é intransponível, profundo também, mais acessível. A sua extensão é incomparável, o amor de Jesus é incalculável. Alto é intransponível, profundo também, mais acessível. A sua extensão é incomparável, o amor de Jesus é incalculável. O amor de Jesus é incalculável. O amor de Jesus é incalculável. Alto é intransponível, profundo também, mais acessível. A sua extensão é incomparável. O amor de Jesus é incalculável. O amor de Jesus é incalculável. O amor de Jesus é incalculável.
Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositados no teu altar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus de provisão sobre os nossos lares, o Senhor tem cuidado de nós. Com essa canção, Senhor, nós queremos entronizar o Senhor, Pai. O Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Recebe, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. O meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Construímos a nossa vida em Ti, Senhor, porque o Senhor não falha, Pai. O Senhor é caminho no deserto, onde não vemos. O Senhor está cuidando de nós, os mínimos detalhes, às vezes nós nem percebemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por estender a mão sempre. Ainda quando nos sentimos sozinhos, o Senhor sempre está lá, Pai. Aquela oração que às vezes a gente acha que o Senhor não está respondendo, o Senhor ouve. O Senhor está cuidando, o Senhor está preparando. Deus de milagres, luz na escuridão. Eu sei que Tu estás bem perto, em todo tempo, em todo tempo. Deus de milagres, nos vales e nos montes Tu és, Senhor.
Graça e paz, irmãos. Quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Capítulo todo, né? São 13 versículos, se não me falha a memória. Na verdade, são 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que, a seu próprio tempo, seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam à mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém? Vamos orar? Eu quero interceder pela sua vida. Talvez você esteja passando por alguma situação que precisa de uma intervenção direta de Deus. Talvez você esteja à espera de uma manifestação de Deus, de um milagre de Deus, alguma coisa que você sabe que, se não for por Deus, não vai acontecer. E você precisa que Deus te dê uma resposta. Coloque agora diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é grande, e grandes são as tuas obras. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque, como diz o texto, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos redimiu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Esse dia aqui, essa noite aqui, já estava dentro dos planos do Senhor. O Senhor já sabe de todas as coisas. E eu te louvo por causa disso também. Te agradeço, ó Deus, porque nos recebe no teu altar, não porque somos merecedores, mas pelos méritos de Jesus. E nos dá a oportunidade de adorar o teu nome. Te peço perdão para os nossos pecados, tem misericórdia. E agora, Deus, estendo a minha mão sobre esses teus servos, pedindo ao Senhor, Deus, que a mão do Senhor também esteja estendida sobre eles, em nome de Jesus.
Cada um, ó Deus, tem sua própria demanda, cada um tem suas próprias dificuldades, cada um tem a sua luta, mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos garante que o Senhor, ó Deus, tem lutado as nossas lutas. Conceda vitória a esse Teu filho, a essa Tua filha, em nome de Jesus. Contempla, ó Deus, este coração agora, em nome de Jesus, e conceda a vitória de acordo com o Teu querer soberano. Aquilo, ó Deus, que está no Teu plano para esta vida, para essa família, faça vir a efeito, em nome de Jesus. Glorifique o Teu nome nessas vidas. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, e continue falando aos nossos corações. Envia dos céus, ó Deus, o socorro sobre a minha vida, sobre a vida da Jussara, que sejamos nós, ó Deus, usados pelo poder do Teu Espírito Santo. E também, ó Deus, possamos ser edificados por essa palavra. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, está diante de nós aqui a segunda carta, ou um trecho, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo pregou em Tessalônica em 3 sábados, 3 sábados indo na sinagoga, confrontando os judeus que lá estavam com a palavra de Deus. Toda vez que Paulo chegava numa cidade, ele ia na sinagoga e apresentava a verdade do Evangelho, para que a compreensão dos textos de Moisés fizesse um sentido no cristianismo, dizendo ele que a necessidade das pessoas entregarem o coração para Jesus, que essa é a lei, e não a lei de Moisés. Então Paulo tinha por hábito ir às sinagogas para falar sobre o Evangelho. Não foi diferente em Tessalônica. Ele foi em Tessalônica 3 sábados, e durante 3 sábados ele pregou o Evangelho lá. E surgiu uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses. Surgiu essa igreja, e Paulo ficou muito ansioso para tentar descobrir como que estava a igreja depois de um tempo, até que ele encontrou com Timóteo. Ele recebeu boas notícias sobre a igreja, que os irmãos estavam firmes na fé. A igreja passava por momentos de perseguição, mas estavam firmes, estavam retendo a palavra, estavam se envolvendo na obra. Paulo ficou muito feliz com isso. Mas o tempo passou e a perseguição à igreja aumentou. À medida em que a pressão e a perseguição sobre a igreja de Tessalônica foi aumentando, outros evangelhos, outras mensagens e outros comportamentos começaram também a surgir no seio da igreja. Alguns desconfiavam que Paulo não era o que dizia que ele era. Alguns achavam que Paulo era um aproveitador, era alguém que se valia do evangelho para enriquecer, para qualquer outra coisa, para qualquer outro fim, para se promover. Alguns diziam isso. Então Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele defende o seu apostolado. Primeira carta, então, ele defende o seu apostolado. Então ele deixa claro quem ele é. Depois, uma outra doutrina vai surgir. Se você ler 1 Tessalonicenses, você vai perceber isso. A doutrina de que Cristo já tinha voltado. Jesus já voltou. Então Paulo tem que combater isso. E ele fala sobre isso aqui. É aí que ele começa o capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Quando ele fala assim, gente, sobre a volta de Jesus, vocês não estão lembrados do que eu falei? Ele não voltou, não. Ele não voltou. Deixa eu explicar para vocês sobre a volta dele. Então ele começa a falar sobre esse assunto, especificamente nesse capítulo 2. Então, ele diz, por gentileza, Lucas, põe para mim em versículo 1. Ele diz lá, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Pode deixar esse versículo aí. Então, veja bem, percebe que ele está respondendo a uma questão que estava recorrente no seio da igreja. Eles pensavam que Jesus já tinha voltado. Ele fala assim, olha, preste atenção, não se movam da sua fé, olha lá, facilmente, fiquem firmes naquilo que eu já falei com vocês. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então ele fala assim, olha, mesmo que chegue uma outra epístola, e a epístola é uma carta pequena
que era passado de igreja em igreja. Demorava meses para uma carta chegar. Então, chegou uma epístola de Paulo, aí o pessoal pegava, lia aquilo para a congregação, e os emissários já pegavam aquela carta no cavalo e viajavam para uma outra igreja em outro lugar, e lá liam essa carta também, e assim ia. As epístolas eram assim, elas passavam de igreja em igreja. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Paulo queria mandar, deixa eu fazer aqui uma transmissão, né? Uma linha de transmissão. Aí colocava lá Gálatas, Coríntios, Tessalônica, tudo, Efésios, e mandava uma mensagem: Jesus vai voltar assim, assim, assim. Aí todos os pastores das igrejas recebiam. Ó, Paulo mandou para a gente aqui um WhatsApp. Obrigado, Paulo. Vou fazer uma chamada de vídeo aqui. Dá um tchauzinho para o Paulo aí, gente. Não tinha isso. Eles pegavam a epístola, lia, passava para o emissário, ele levava para outra igreja, ia levando, ia levando. Então ele vai dizer assim: chegando uma carta aí para falar que Jesus já veio, ou que Jesus está chegando agora, por favor, não acredita não, porque tem coisas para acontecer nesse mundo ainda. Naquele tempo, em 1 Tessalonicenses você vai ver isso, muitos irmãos que achavam que Jesus ia chegar agora, eles pararam de trabalhar. Pediram demissão nos seus trabalhos, ficaram em casa, esperando Jesus voltar. Vou trabalhar para quê? Vou subir cansado? Não, eu quero ficar de boa, vou trabalhar não. Aí Paulo falou: olha, volta para o serviço, volta para a vida normal, porque tem coisas para acontecer no mundo ainda, até que venha o dia de Jesus. Então ele fala lá: não vos perturbeis, não se movam facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Versículo 3, jovem. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ele está dizendo: não deixe ninguém enganar vocês, não. Porque não será assim até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele fala: é necessário que aconteça uma apostasia. A apostasia tem sentido duplo, né? A apostasia é quando a pessoa deixa de crer de um jeito, ela abandona a fé, mas ela começa a crer de um jeito diferente. Não é diferente do desviado mesmo, totalmente, que passa. Não, ele dá uma modificada na maneira de crer e fica de outro jeito. Ele fala: vai acontecer isso, tem que acontecer essa apostasia. A heresia que vai entrar no coração, vai desvirtuar o pensamento, a vida de algumas pessoas. É necessário que isso aconteça. Aí ele fala: e manifestará, até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A apostasia, o esfriamento da fé, o desvio da fé, é uma coisa que vai acontecer primeiro, e mais para frente a gente vai perceber isso, que é uma preparação para a chegada do anticristo. A fé genuína, ela vai ser diluída, ela precisa ser diluída, as pessoas vão começar a crer diferente, vão começar a adequar o evangelho ao próprio comportamento. O ideal é que a nossa vida se adeque ao evangelho, seja moldado pelo evangelho. Mas na apostasia, se molda o evangelho de acordo com o meu comportamento. Não, Deus é misericordioso. Você acha que vai me mandar para o inferno por causa disso? Vai nada. Então Deus não é misericórdia. Então Deus não é Deus de misericórdia, né? Então, essa é a apostasia. E essa apostasia, ela vai fazendo essa heresia, essa apostasia que tem que chegar antes do anticristo, é uma preparação para que quando o anticristo chegar e anunciar o evangelho dele, então está todo mundo preparado, já está pronto, não toma choque. Porque a transformação de um verdadeiro cristão em um falso cristão, ela acontece de forma gradativa. A pessoa pode falar assim: eu tenho muita fé. Eu conversei com uma pessoa por esses dias aí que falou exatamente isso. Não gosto de igreja, não. Tomo minhas cachaças, não sei o que. Mas eu tenho muita fé em Jesus. Tenho muita fé em Jesus. Sou uma pessoa boa. Entrego cesta básica, faço um monte de coisa. Não, estou certinho com ele. Tudo certo entre eu e ele. Tem gente que pensa assim. Tem gente que vive assim. Aí ele fala lá: se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Durante a história do cristianismo, ou na verdade durante a história da humanidade, muitos homens do pecado surgiram, né? É uma espécie de encarnação do mal. Você vê, por exemplo, o faraó.
E, por exemplo, o rei Assurbanipal, que era o rei da Assíria, quando a Assíria invadiu Israel, ele era colecionador de crânios. O sujeito colecionava crânios, o sujeito colocava rato dentro das mulheres. O sujeito abria a barriga das mulheres grávidas e tirava o feto, a criança, lá de dentro. Um requinte de crueldade violento. Um homem desse só pode ser endemoniado. E não tem nenhuma empatia com outro ser humano, ele não tem nenhum senso de humanidade. Então, ao longo da história humana, muitas coisas foram vistas assim. Por exemplo, a questão da crucificação. No século I, século II a.C., o Império Romano crucificou em um curto espaço de tempo, entre uma semana e meia, 600 pessoas. 600 pessoas que se rebelaram contra o Império. Então, eles caçavam aquelas pessoas que eles sabiam que era contra o Império, procurava essas pessoas, buscava, arrastava de dentro de casa, levava essas pessoas para o lugar e crucificava. E a questão de quebrar a perna, né, o sujeito está pendurado na cruz, então quebra a perna para o peso cair. Levanta mais o braço, o peso cai, o pulmão fica sufocado e a pessoa morre. O objetivo ali é antecipar a morte para colocar outro corpo no lugar. E assim foi feito. Então, e ao longo da história vai se vendo isso, né? Vai se vendo isso aí. Os imperadores romanos foram cruéis com relação ao cristianismo, por exemplo. Apocalipse capítulo 11 vai falar que foram mortos, né? E a história conta que quando Domiciano, general romano, invadiu Jerusalém no ano 70, os zelotes, que eram um grupo de judeus armados, tentaram defender o templo, que era a casa de Deus. Aqui vocês não vão chegar. Fizeram uma corrente em torno do templo, em volta da nave do templo, para tentar impedir a entrada dos romanos, para não profanar a casa de Deus. E lá no Apocalipse 11 vai dizer que eles foram todos mortos no pátio do templo, pisoteados os seus corpos no pátio do templo. O Império Romano, que é um exército, passou por cima de todo mundo. E era assim, não tinha pena, e nunca foi diferente disso. Ainda hoje se tem isso. Ainda hoje, em lugares onde o cristianismo, onde a fé cristã não é bem-vinda, tem irmãos nossos sendo empalados em pleno século XXI, tendo uma estaca enfiada no corpo, decapitados, pleno século XXI. Então, sempre houveram figuras ao longo principalmente do cristianismo, onde se podia identificar, ou se queria identificar, o anticristo. Alguém que era o anticristo. Alguém que se opõe, e ao mesmo tempo que se opõe, toma o lugar de Cristo. O filho da perdição. Mas ali ele está falando sobre uma pessoa específica. Ali ele está falando sobre um momento específico. Ali ele está dizendo que em um determinado momento, porque em um determinado momento há de surgir essa figura, a derradeira figura, que de fato irá encarnar mesmo a própria pessoa do diabo. E esse é um prenúncio assim, gritante da vinda de Jesus. Pode colocar o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os imperadores romanos, nesse tempo aí, parece que era o meu xará, Cláudios. Parece que era o Cláudios, que era o imperador nessa época. Inclusive, ele era gago e manco. A palavra Cláudio significa aquele que manca, né? Então, e ele foi colocado como imperador, porque era o único filho masculino. O pessoal achou que ele não seria um bom imperador, porque ele tinha problemas de complexo de inferioridade, por causa das deficiências que ele tinha. Mas diz que ele foi um bom governador, foi um bom imperador e expandiu o Império Romano. Expandiu, inclusive, expulsando muitos cristãos de Roma. E então os imperadores da época, eles recebiam, eles queriam, eles obrigavam que as pessoas o adorassem. Tinha que o adorar o imperador como se fosse um próprio Deus.
O Império Romano, assim como a gente via em Daniel, por exemplo, que se curvaram perante a estátua do Nabucodonosor, né? No Império Romano não era diferente, as pessoas tinham que se curvar e adorar o imperador. Em países comunistas, por exemplo, o ditador do país recebe adoração, exige adoração. Tem estátuas, tem... No final do ano passado, o Maduro, da Venezuela, o pessoal passando fome, morrendo de fome, ele distribuiu milhares de bonequinhos dele, de presente de Natal para todo mundo. Dá uma olhada na internet para você ver. Distribuiu para todas as pessoas do país, bonequinho dele para você colocar em casa. E o pessoal morrendo de fome. Ele gastou milhões e milhões de dinheiro para isso, porque precisa de adoração. O imperador, o ditador, trabalha nessa esfera de busca de adoração. Então, quando diz querendo parecer Deus, é querendo receber as glórias que são próprias para Deus e unicamente para Deus. Uma vez que os cristãos não se dobram perante um ídolo, né, a não ser ao Senhor, então os cristãos tinham que ser mortos. Por isso que Apocalipse capítulo 13 vai falar sobre isso, né? Que fez guerra contra os santos, né? Põe o versículo 5, Lucas. Não vos lembrais que essas coisas o dizia quando ainda estava convosco? O 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O Evangelho, o Espírito do Evangelho, o Espírito Santo, resiste à mentira do anticristo, resiste à mentira do chamado mistério Babilônia. Ele vai falar lá a seguir, né? Pode colocar o versículo 7. Olha lá. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora retém, até que do meio seja tirado. Mistério da injustiça, mas em outro momento, em outro lugar, ou outra versão, vai falar em mistério Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. E injustiça ali, a palavra justiça, quando aparece na Bíblia, ela se refere à palavra de Deus mesmo, que é a única coisa justa. A única lei justa é a lei de Deus. Então, o que não é justo, o que é injusto, é o que é contra a palavra. Então, ele vai dizer que o mistério da injustiça, que é aquilo que prolifera o pensamento de injustiça, ou, em outras palavras, a distorção da palavra de Deus, a distorção do Evangelho. E, como eu disse, a distorção do Evangelho, ou a pregação de um outro Evangelho, como Paulo vai falar lá, por exemplo, em Gálatas, né? A pregação de um outro Evangelho prepara o coração dos homens para o anticristo. Versículo 8. E então será revelado o iníquo. Percebeu então que fala sobre a disseminação da injustiça, a disseminação ou a pulverização da distorção do Evangelho? Então, tão logo aconteça a pulverização do Evangelho no coração das pessoas, e isso vem a infectar a igreja e transformar os crentes em crentes fracos, em crentes sem raiz, então já vai ficando preparado os corações para receber o anticristo. Aí ele fala assim, então será revelado, percebe a palavra ali, e então será revelado o iníquo. Então ele vai ser revelado, que agora os corações já estão prontos para recebê-lo. As pessoas já vão estar com a alma preparada para recebê-lo, né? A quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Em outra versão vai falar sopro, né? Porque a palavra sopro, vento, no hebraico é Espírito, né? E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pode passar, jovem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, sempre há essa pergunta, e a gente recebe essa pergunta direto, né? Pastor, quem é o anticristo? Qual é a marca da besta? São perguntas que todo mundo faz o tempo todo, e pastores respondem essa pergunta aí, pelo menos umas 1000 vezes por ano. Acho que agora um pouquinho menos, porque agora tem internet, então a pessoa vai para a internet, dá uma pesquisada lá. Mas muitos que confiam nos seus pastores, perguntam para o seu pastor, quem é o anticristo? Estou achando que fulano é, estou achando que Beltrano é.
o anticristo. Mas se você for observar o que fala João em suas cartas, em sua primeira carta, ele vai dizer: muitos anticristos já estão aí. Já tem muito anticristo no mundo rodando. Tem muitos rodando por aí. Já tem manifestações deles por aí, né? Porque todo aquele que não confessa que Jesus é o Senhor, todo aquele que distorce o Evangelho, todo aquele que trabalha na esfera de um Evangelho distorcido, de acordo com o interesse humano, esse está manifestando o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele tem isso como alicerce, o Evangelho distorcido. É a igreja do nada a ver. E quando eu falo igreja do nada a ver, é eu nada a ver. Não é a instituição, não. Eu. Quando eu falo igreja, eu tenho que chamar para mim. Esse é o espírito do anticristo. Essa é a marca da besta. A marca da besta é quando eu assimilo a mensagem do anticristo. E eu vou começar a agir em função dessa mensagem do anticristo, né? Então ele vai falar lá, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas, ou estão andando com Jesus por causa de sinais e prodígios. Uma igreja, para algumas pessoas, ela só é poderosa se tem sinais e prodígios. Expulsou demônio? Na sua igreja expulsa demônio? Já me perguntaram isso. E não vai lá não. Lá a gente invoca o Espírito Santo, invoca o Senhor. Não fica chamando o diabo para expulsar ele lá não. Então, tem pessoas que são viciadas em fenomenologias. Precisam ver sinais e prodígios. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Passa o versículo seguinte, jovem. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Percebe que já tem um grupo que já está recebendo. Paulo ali está respondendo uma coisa que estava acontecendo dentro da igreja. Na igreja de Tessalônica já tinha pessoas que não queriam. Vamos ler agora uma epístola de Paulo que chegou para a gente aqui. Vamos ler agora uma epístola de Timóteo que chegou para a gente aqui. Então tinha gente que levantava e ia embora. Não, esse cara não tem nada para falar para mim, não. Não tem nada para falar comigo, não. A gente quer esse evangelho aqui, light. Esse evangelhozinho light aqui que é bom para nós. Aí Paulo fala, deixa esse pessoal ouvir esse evangelho. O coração deles está preparado para esse evangelho mesmo. Então ele fala, com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A pessoa estava na igreja, lá em Tessalônica, ouviu a palavra, entendeu sobre Jesus, entendeu a mensagem de Paulo, mas foi seduzido por uma outra mensagem que lhe parecia mais interessante. E já não aceitava mais a primeira mensagem. A mensagem de Paulo já não era interessante mais. O discurso de Paulo não era interessante mais. Essa história de que Jesus morreu na cruz para salvar e que eu preciso andar em santidade não é interessante mais. Não entra mais na minha cabeça porque eu descobri o Deus da graça. Eu tenho ouvido isso, eu já ouvi muito isso. Hoje em dia se fala sobre a hipergraça. A hipergraça hoje em dia é que está destruindo muitas igrejas. A hipergraça, essa ideia de que o amor de Deus cobre tudo que eu fizer. Deus vai salvar a minha alma. Na carne eu posso fazer o que eu quiser, que não tem perigo nenhum. Não tem perdição, não existe inferno. Inferno é uma invenção lá de trás para amedrontar as pessoas e manter as pessoas dentro das igrejas. Não existe inferno. Existe só o céu. E todo mundo vai para o céu no final das contas, todo mundo. A hipergraça prega isso. E Paulo vai falar, então deixa, se eles acham que não precisa de santificação, de reter o verdadeiro evangelho, de andar em santidade, se eles acham que não precisa de nada disso, deixa. Porque Jesus falou assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só vai assimilar a palavra de Jesus aquele cujo coração já foi aberto de fato para Jesus. Quem o coração não foi aberto para Jesus, escuta qualquer coisa, recebe qualquer mensagem, qualquer evangelho. Principalmente o evangelho ou a mensagem que deixa ele ficar bem à vontade, que não cobre dele o negar-se a si mesmo. Hoje na escola dominical, a Letícia falou um negócio interessante. Letícia falou assim, ela falou, eu fiquei impressionada uma vez, pastor, que eu estava pensando na fé dos primeiros cristãos. Eles eram perseguidos, eles viam e eram também chicoteados em praça pública, muitos eram apedrejados, via o companheiro do lado
sendo morto. Está todo mundo reunido aqui. Aí amanhã chegou a notícia do fulano de tal. Puxa vida. Os judeus pegaram ele e mataram ele lá na praça. E eles não arredavam o pé da fé. Eles ficavam firmes na fé. Talvez, irmãos, por bem menos, a gente, não sei você, mas de repente por bem menos eu ia sair correndo. Mas eles não arredavam o pé da fé. E aí a gente estava conversando sobre isso, em Atos 3, né? Pedro e João são libertos da prisão, e aí o pessoal faz uma recomendação para eles. Nós vamos libertar vocês, depois de ter açoitado eles. Não falem mais sobre esse Jesus por aí, não. Para com isso. A resposta de Pedro para esse homem que falou com ele, nós vamos te pegar se você continuar falando, a resposta foi: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A experiência que esses homens tiveram com Jesus foi tão profunda e tão marcante que eles não tinham a vida deles como preciosas. Paulo fala isso. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Paulo foi dado como morto, foi apedrejado, foi chicoteado em praça pública, foi preso e por fim decapitado. Mas ele falou: combati o bom combate. É isso? Terminei a carreira e guardei a fé. Não arredou o pé. Porque de fato ele tinha tido uma experiência genuína com Jesus. Aí, essa pergunta tem que cair no meio de nós agora e mexer com o nosso coração. Qual a profundidade do meu compromisso com Jesus? Qual é a profundidade do meu encontro com Jesus? Se entrassem umas pessoas aqui agora e nos ameaçasse, qual seria a nossa atitude? Saiba que isso está perto de acontecer. Saiba que isso já está acontecendo pertinho da gente. Aqui no Brasil já acontece isso. Já tem perseguição. Então essa mensagem tem o objetivo de nos trazer à memória as raízes da nossa fé. Quando você vem na igreja, o que te passa? O que você pensa quando você fala assim: eu sou a igreja de Cristo? Você vem em busca de bem-estar? Você vem em busca de uma palavra que vai fortalecer? Nossa, pastor, depois da mensagem de domingo, minha vida foi uma benção essa semana. Eu escutei alguém falando isso comigo um dia. Eu assisti sua mensagem lá, pai, como abençoou minha vida. Foi uma benção, mas bênção para determinadas pessoas é como se fosse a palavra, como se o vir ao templo, o ouvir a palavra, fosse um amuleto que vai dar sorte para ele a semana inteira. Não é isso não. Não é isso não. Quando a minha estada na igreja, a minha vinda na igreja, me dá aquela ideia de pertencimento. Eu estou envolvido numa dimensão espiritual que é muito maior do que eu posso imaginar. E tem hordas espirituais da maldade, como diz Paulo em Efésios 6, que estão trabalhando dioturnamente para destruir a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Aí, nós estamos nessa guerra. E não tem trégua. Não tem trégua. O mistério da injustiça, o mistério da impiedade, o mistério de Babilônia está em pleno vapor, está acontecendo. Com o objetivo de desmantelar a igreja. Então, muitas igrejas, muitos ajuntamentos de crentes, eles se tornam outra coisa, pregam outra coisa para conseguir sobreviver. Não prega o verdadeiro evangelho, porque senão todo mundo vai embora. Essa mensagem, por exemplo, aqui, você vai ficar pensando assim, não sei você, tomara que não, mas tem gente que pensa assim: não quero ouvir esse Cláudio pregando, não. Eu queria uma mensagem de bênção. Sabe qual é a mensagem de bênção? É que ia falar assim: se você der 3 pulinhos, amanhã Deus vai abrir uma porta para você. Se você der R$1.000, terça-feira, 72 horas, não sei, se é terça-feira dá 72, não dá? Dá. 72 horas, a sua bênção vai chegar. Quer sua bênção? Traz dinheiro. A mensagem de bênção para muitas pessoas é essa. Só que quando a tribulação chega, a pessoa não aguenta, não resiste, porque não tem alicerce do evangelho. Mensagem de bênção, meu irmão, é aquela que fala que se eu acertar minha vida com Deus, haja o que houver, estou firme com Ele. Mesmo que o que vier contra mim, acabe comigo. Entende? Mesmo que o que se levantar contra mim, por causa do evangelho,
consiga me destruir, eu não tenho minha vida por preciosa. Porque quem está em Cristo não pode ter sua vida como preciosa. Quem está em Cristo, Jesus falou, é necessário que negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Então, quando a Letícia falou, eles não tinham a vida deles como preciosa mesmo, porque a gente lê essas histórias na Bíblia, a gente lê a história dos cristãos na Bíblia, uma coisa muito romântica, a ponto de Jesus confiar a mãe dele, que é a coisa mais preciosa da vida dele, a João. Jesus não confiava nos irmãos dele. Jesus tinha 3 irmãos e pelo menos as 2 irmãs. Ele poderia ter falado da cruz, Senhor Judas, irmão dele. Ou Simão, irmão dele. Ele tinha irmãos com esse nome, com esses nomes. Tiago, cuida da mãe aí que eu vou morrer. Ele poderia ter falado bem, falou, não confio nos meus irmãos. Eu não confio, eles não vão proteger. Porque o cristianismo era perseguido de tal maneira que eles tinham que abandonar suas casas e morarem juntos. Eles tinham que cuidar uns dos outros ali, porque o Estado estava atrás deles. Eles tinham contra eles o Império Romano e tinha contra eles os judeus. Eles eram perseguidos como marginais. Não podiam trabalhar, não podiam ter conta no banco, não podia ter nada. Não tinha vida. Os cristãos não tinham vida. Está escrito em Apocalipse 13. Eles não tinham vida. Era um protegendo o outro. Jesus falou, se eu deixar minha mãe aqui, vão pegar minha mãe. João, cuida dela. Aí a Bíblia diz, a partir daquele momento, então, João começou a morar com Maria, cuidando dela, juntamente com os demais discípulos. Então a gente tem uma ideia romântica do cristianismo. Nossa, que bonito, Atos 2, né? Não tinha nada em comum, se amavam. Está todo mundo reunido aqui. Aí a gente acabou o culto, cada um vai para a sua casa. A gente pode fazer isso, eles não podiam fazer isso, porque eles não tinham casa. Mas enfim, acabou o culto aqui, cada um vai para sua casa. Aí de repente um de nós, Cláudio, foi pego na rua, interceptaram o carro do Cláudio na rua, me pegaram, me amarraram de cabeça para baixo, com as pernas abertas, com a serra, me serrando de baixo assim, para me cortar no meio. Deixar meus pedaços espalhados pela cidade para falar, acaba com esse cristianismo, senão vai ser assim com todo mundo. Era isso. E sabe o que o pessoal fazia? Se reunia de novo. E até glorificava a Deus. O Cláudio já foi. Vamos continuar glorificando aqui. Você tem coragem? Você tem coragem? Mesmo, de verdade? Será que eu tenho coragem de verdade? Então, um evangelho mais light, mais suave, e que não ameaçava o Estado, o governo romano, não trazia nenhuma ameaça para o governo romano, podia transitar tranquilo. Mas o evangelho que falava contra, os desmandos dos imperadores romanos, era perseguido mesmo. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Porque um imperador se apaixonou pela cunhada, pegou a cunhada e está tudo certo. João Batista falou, você está errado, você não pode fazer isso. E perdeu a cabeça por causa disso. Entende? Coloque no versículo seguinte, jovem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, sobre quem ele está falando? Sobre as pessoas que não receberam o evangelho verdadeiro, porque não queriam pagar o preço pelo evangelho. Então ele fala, quem não quer pagar o preço pelo evangelho, prefere um evangelho light e acha que está tudo certo, o próprio Deus vai permitir que essas pessoas vão para lá para serem julgadas. E serão julgadas de acordo com o evangelho que eles creem, que é diferente do nosso. 12. Para que sejam julgados todos os que creram a verdade, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O Império Romano era um império de orgias, de vida dissoluta. E a igreja que tinha essa influência não queria saber do verdadeiro evangelho, que tem regras. Entende? Não quer ter uma vida regrada, eu quero ter uma vida. Se eu posso receber um evangelho que deixa eu ter a vida que eu quero ter, que não apresente regras para mim, prefiro.
E aí Paulo vai falar ali, ó, vão ser julgados segundo a vida que quiseram viver, distante, dissociada do verdadeiro evangelho. Em Gálatas, Paulo vai dizer assim, vocês começaram bem, acreditando em tudo que eu falei, mas em um determinado momento vocês foram seduzidos. É a mesma coisa que estava acontecendo em Tessalônica. Em algum momento você foi seduzido e abandonou. E essa é uma palavra, irmãos, que tem por objetivo nos chamar a atenção sobre isso. Como é que é o evangelho que eu estou crendo? A mensagem que eu tinha esboçado para hoje à noite, ela falava sobre saudade. Saudade de Jesus. A mensagem seria baseada nisso aí, saudade de Jesus. Sabe, saudade de quando você recebeu o evangelho, quando eu recebi o evangelho, quando meus olhinhos brilhavam por causa do evangelho, quando eu ficava doido para chegar domingo, para ir para a escola dominical. Lembra disso? Ficava doido para chegar domingo para ir para a escola dominical. E a escola, já acabou, Ezequias? E aí ficava aquela ideia, não, vamos fazer mais uma escola na terça-feira? E todo mundo querendo, o culto, que hora que é o culto da noite? Todo mundo animado, querendo ficar, todo mundo... Lembra quando você tinha essa saudade? Mas o tempo vai passando, a nossa vida vai sendo preenchida por outras coisas, e essa saudade vai desaparecendo. E aí começa a ficar no lugar dessa saudade, dessa vontade de fazer a obra de Deus, vai ficando uma obrigação, uma obrigatoriedade. A gente começa a fazer no mecanicismo. Não estou generalizando, estou dizendo que é uma coisa que acontece naturalmente. Então, hoje é domingo, 19 horas, você está em casa, não dá aquela sensação de faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Mas esse está faltando alguma coisa, muitas vezes, não é não é essa ansiedade, essa paixão de querer adorar, não. É porque mudou a rotina. Todo domingo, nesse horário, eu sei onde estou. Quando você viaja, por exemplo, um domingo, você está na estrada viajando, você olha para o relógio assim, 9h30. Esse horário assim está na escola dominical. A gente não fica calculando isso? E 10h15, né? Não, vai começar o culto agora lá. Aí você está na praia, você quer até desligar, né? Deixa eu desligar de igreja, mas você olha assim, 10h15, está começando o culto lá. Estou falando isso porque daqui a pouco vai acontecer isso comigo. Vai começar o culto lá. Aí dá 11h10, se for o pastor Cláudio vai pregar, 11h30, né? Mas dá 11h10, já deve ter acabado o culto lá. A nossa cabeça está voltada para... Mas é de repente, por causa do mecanicismo. Mas e a saudade? Não, eu vou perguntar, mas você não precisa responder, não. Você assiste culto? Quando você não vem, você não precisa me responder, não. Pensa para você mesmo. Pensa você mesmo. Quando você não foi na igreja, não veio na igreja, você acessa lá e assiste? Deixa eu receber a palavra aqui. Se a saudade for de adoração, se a saudade for do alimento da palavra, você assistiria. Assistiria. Se fosse, assistiria. Mas se for só do movimento, se assistir, coloca no 2, né? Vai lá no YouTube, coloca velocidade de... Como é que chama? A velocidade do vídeo. Vai no 2 para passar rapidão. Para desencargo de consciência. Não para... né? Não é crítica, não. Estou tentando fazer uma análise de como está o meu cristianismo, né? Como está a minha caminhada. Estou igual aos tessalônicos, os irmãos de Tessalônica, que estavam firmes com Jesus, firmes com as mensagens de Paulo, Timóteo e Silas, que foi quem endereçou a carta para lá, ou já outro evangelho já entrou no meu coração, já está tomando lugar, e está me deixando mais ou menos. Porque eu tenho que saber, meu coração, aí vai entrar um negócio sério aqui. Esse diagnóstico que você deve fazer no seu coração vai determinar qual Cristo você está esperando. O Cristo de Paulo ou o anticristo. Forte nessa palavra, mas necessária. Seu coração está sendo preparado para receber Cristo, que daqui a pouco está chegando, nós cantamos, vencendo vem Jesus. O Cristo que está chegando ou o anticristo? O que está preparando o seu coração?
Para que esse coração está preparado? Para que o meu coração está preparado? Para receber quem? E Paulo falou, olha, gente, esse pessoal aí que está crendo diferente, o próprio Deus está enviando esse pessoal para mentira, para que eles creiam na mentira mesmo. Porque para Deus não tem meio termo, não tem meio crente. Ou crente ou não é. Para Deus não existe meio crente. Entendeu? Põe o versículo 13, jovem. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então Paulo vai falar aqui, agora ele está falando para o auditório dele, para as pessoas que de fato amam o Evangelho e que estão realmente aguardando, ansiosas pela volta de Jesus, que sabem que essa vida é passageira, e daqui a pouco a gente não está aqui não, que não tem essa vida por preciosa. Preciosa é a vida que nos aguarda na eternidade. Para essas pessoas ele fala, dou graças a Deus por vocês que estão firmes aí. E eu dou graças a Deus por você que está firme aí, meu irmão. Eu dou graças a Deus por você, que apesar das lutas, das dificuldades, das perseguições, permanece firme no Senhor. Que não tem medo do anticristo, seja ele quem for. O anticristo, o texto que a gente leu aqui agora vai dizer o seguinte, o anticristo, a chegada do anticristo e a aniquilação do anticristo não é um problema da igreja. Não, é um problema de Cristo. Está escrito lá, ele vai vir no esplendor da sua vinda, o assopro da sua boca e vai desfazer o anticristo. É ele quem vai fazer isso, não é a igreja não. O anticristo, ele até se faz necessário para ele provar os corações. Para provar os corações. Então ele não é um problema meu, não é um problema da igreja. Fica preocupado, ansioso. Será que fulano é anticristo? Será que Beltrano é anticristo? Não, você tem que preocupar se você está sendo contaminado com o espírito de anticristo. Será que o meu coração está sendo contaminado com o espírito de anticristo? É isso que tem que me preocupar. Agora, se o fulano Beltrano é anticristo, é porque ele está perseguindo os cristãos, é porque ele está fazendo isso, que ele está perseguindo a igreja, que ele está criando leis, está surgindo leis aí para daqui a pouco as igrejas vão ser fechadas. Está tudo tramitando. Isso não é problema nosso, isso já aconteceu na história muitas vezes, não é a primeira vez. Oh meu Deus, estamos sendo perseguidos. Mas nossos irmãos na fé foram, Jesus foi, todo mundo foi. Não existe fé cristã sem o fogo da perseguição. A igreja já nasceu perseguida. Apocalipse capítulo 12 fala sobre uma mulher que estava grávida, perseguida por um dragão no deserto. Dá uma lida lá. Essa mulher que estava grávida, sendo perseguida por um dragão no deserto, fala sobre a igreja. Então, desde o nascimento do evangelho, do cristianismo, a perseguição também nasceu junto. Desde o início, nunca foi diferente. Preocupa? Claro que preocupa. Mas você tem alguma coisa para fazer contra? Você pode fazer alguma coisa? Não, então deixa para lá. Olhar por você mesmo e deixa para lá. Você não tem nada para fazer. Não tem nada que você possa fazer, nada. O fulano de tal, Beltrano, ore por ele, que de repente Deus converte o coração dele. O faraó, depois de perseguir o povo de Deus, chegou um momento que ele falou para Moisés, ore por mim. Você já viu isso? O faraó pediu oração, ore por mim, Moisés. Ore ao seu Deus por mim. Mas não adiantou não, porque ele não se converteu. Então, vencendo vem Jesus. Parece que é uma mensagem sobre o anticristo, né? Mas a mensagem é sobre vencendo vem Jesus. Ele vem vencendo. Apesar das aparentes derrotas do cristianismo, vencendo vem Jesus. A Bíblia diz que é necessário que venha tribulação, que venha um peneiramento. A Bíblia fala sobre isso. O juízo de Deus precisa acontecer. E ele começa, a Bíblia diz assim, começa pela casa de Deus. O que quer dizer isso? Muita coisa tem que acontecer. Muita coisa tem que acontecer. E só vai ficar quem de fato é. Quem não é, vai embora mesmo. É duro, é triste, mas é a realidade. Entende? Mas não fica triste não, meu irmão. A mensagem não é para deixar você triste, não. Não é para deixar você preocupado, não.
A mensagem é uma mensagem que quer provocar no seu coração, no meu coração, avivamento. A mensagem tem o objetivo, essa mensagem tem o objetivo de provocar em mim e em você avivamento, vigilância, expectativa na volta de Jesus, vigilância no meu coração se ele não está sendo contaminado, porque eu quero ficar firme. Eu quero ir para a glória, porque vencendo vem Jesus. Então, por que eu quero ir para a glória? Porque Jesus está vindo me buscar, então eu quero ficar firme. Que bom que tem essa mensagem, para me ajudar a sair do meu comodismo, dar uma mexida em mim. Eu dou uma vasculhada na minha vida e ver como é que está, acertar o passo aqui, porque Jesus eu estava lendo um texto, Lucas 22, 21, né? E Jesus fala o seguinte, olha, fica firme, porque você não sabe a hora que ele vem. E você quer saber de uma coisa? Tem pregadores aí, eu não arrisco fazer isso não arrisco falar isso não. Mas tem pregadores aí que acreditam que o anticristo já está no mundo. Já existem tratativas de grupos majoritários, grupos milionários que dominam o mundo, que já estão articulando uma liderança mundial. Já existe isso no mundo. Então, se você pensa que isso está muito longe, não está não. Está muito perto. Isso para mim e para você não é para assustar também não. Se o anticristo já está, então Jesus está chegando. Então ele está chegando. E que bom que ele está chegando. Sabe por quê? Não tem nada nesse mundo para mim e para você, irmão. A Bíblia diz, nós não somos desse mundo. Em João 17, Jesus falou, mas eu não peço que o Senhor tire do mundo, não. Livre-os do mal. Que mal que ele está falando? Livre-os de serem influenciados, para que não se percam. Tira do mundo, não. Do mundo eles não são. Assim como eu não sou, disse Jesus. Fica firme, irmão. Fica firme que Jesus está voltando. A nossa redenção está muito perto. Muito perto. Aí você pensa assim, poxa, eu nem casei ainda, hein? Nem casei. Poxa, estou juntando dinheiro para comprar uma casa. Poxa, eu ia trocar de carro se Jesus voltar. Então você ama mais o carro, ama mais essas coisas do que a volta de Jesus? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Porque o inimigo sempre vai se levantar contra a igreja, nunca vai ser diferente. Mas também o Senhor sempre vai se levantar para defender a tua igreja. O Senhor sempre vai se levantar para derrotar o inimigo. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, continue batalhando as nossas batalhas em nome de Jesus. Continue, ó Deus, guardando a tua igreja em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a permitir que o teu Espírito Santo alerte nossos corações, avive os nossos corações e que de maneira alguma, ó Deus, venhamos a nos retirar da verdadeira fé, mas que possamos, ó Deus, agarrar a fé com convicção, na certeza de que a nossa fé não é vã. Como nós meditamos, ó Deus, os primeiros cristãos não tinham suas vidas por preciosas, porque eles sabiam que a glória que está revelada para aquele que crê no Senhor não chegou ao coração de homem algum, e não tem como ser trocado por nenhuma outra coisa que esse mundo possa oferecer. Nos dê essa convicção em nome de Jesus, Senhor, nos dê essa convicção, porque na verdade muitos de nós têm medo de perder a batalha para o anticristo, mas de repente estamos perdendo a batalha pela nossa própria ambição, nosso próprio egoísmo, pela nossa própria iniquidade. Estamos perdendo batalhas preciosas, ó Deus, neste campo de guerra que nós estamos. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e fortaleça a nossa vida na tua presença e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. O anticristo não tem poder sobre a sua vida. Porque vencendo vem Jesus. E a Bíblia diz que saiu vencendo e para vencer. Não existem batalhas perdidas por Jesus. E aí ele falou, edificarei o quê? A minha igreja. E a porta do inferno não prevalece contra ela. Aí você fala assim, não prevalece? Mas e os cristãos que foram mortos, foram martirizados? Irmão, se eu for morto por causa do evangelho, isso não significa derrota, significa vitória.
Foi Jesus que falou: bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, perseguidos e mortos por causa do evangelho. E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: olha, não morra na injustiça. Não morra por causa de injustiça, por ser um ímpio, por ter desviado e foi pego no... Não. Morra pela justiça. Isso é honroso. É honroso. Tem gente que morre pela pátria, tem gente que morre pelo trabalho, tem gente que morre por muita coisa. E são causas tão pequenininhas, né? Mas e o evangelho? É causa nobre. O que está reservado para mim e para você, meu irmão, não subiu ao coração de homem algum. Nos aguarda lá. Nos aguarda lá. Então, fica firme mesmo. Porque Jesus vem vencendo. E vem ele aí, está chegando. Está chegando, está vencendo. Está destruindo as hostes malignas, está destruindo. Esses homens todos que perseguiram o cristianismo, estão todos mortos. Todos mortos. E a igreja, sabe como está? Viva. 2000 anos se passaram, muitas pessoas perseguiram a igreja, morreram todos. E a igreja permaneceu viva. Você acha que vai ser diferente? Não. É do mesmo jeito. Amém? Tem alguém que faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Não? Eu quero chamar aqui à frente o Ezequias e a Cristiane. Já até preparei o copo aqui da unção. Vem cá, meus irmãos. Vic, a gente pode terminar o culto cantando Vencendo Vem Jesus de novo? Né? Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Te agradeço, Deus, porque o teu cuidado, o teu amor se manifesta cada dia sobre a nossa vida. E nesse momento, Deus, eu coloco esse casal no altar do Senhor. Peço que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida do Ezequias, da Cristiane, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios, sobre tudo relacionado à vida dos teus filhos seja visitado pelo Senhor, a saúde dos teus filhos. Enfim, ó Deus, sustenta os teus filhos com a tua graça e com o teu poder. Eu oro assim e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Ô, Marcelinha, vem cá. Marcelinha vai dar um aviso aqui, ela e a Yolanda, e depois nós vamos terminar este culto cantando. Quero dizer aos irmãos, enquanto elas se aproximam, lembrar para os irmãos, né, que estaremos de férias a partir de dia 17, acho que é terça-feira. Do dia 17 até o dia 31 nós estaremos de férias, tá? Mas nós já estamos, tá tudo organizado já, os pregadores. Se você é o cristão que está aguardando a volta do Cristo verdadeiro, você não vai sair de férias junto com o pastor, você vai estar aqui, apoiar o trabalho, vai receber a palavra, vai dar apoio para que a igreja siga o seu curso, tá bom? E aí no dia 1º de fevereiro a gente volta às atividades normais. Deus abençoe a vida dos irmãos. Boa noite. Então, eu e a Yolanda, a gente vai dar 2 avisos para a igreja. Dia 4 de fevereiro, nós vamos ter a programação com os adolescentes, nós vamos no Parque Aquático, Tchau Férias. E a gente quer convidar a igreja toda para estar participando. Esse passeio é ancião, criança, jovens, todos vão poder estar fazendo esse passeio com a gente. Então, quem quiser, aí eles fizeram uma promoção, adulto é no valor de R$50 na promoção. É 100, aí está fazendo por 50 a entrada no parque, mais o valor do almoço. Criança, se eu não me engano, até, deixa eu confirmar, 3 anos. Até 2 anos não paga, acima de 2, né, no caso 3, paga o valor de R$30. Então, resumindo, quem é adulto, jovem, estudante, ancião, é o valor de R$50. Quem tiver interesse em estar participando, depois procurar eu ou o Lincoln para dar um nome para a gente se organizar. Então, nós vamos reunir aqui na igreja
7h30. Coloquei 7h30, isso mesmo. Nós vamos fazer um café aqui para a gente estar reunindo todo mundo, tomando um café, orando para a gente ir. Vai ser lá em Leopoldina, tá, gente? O Parque Aquático, lá de Leopoldina. Vamos sair aqui da igreja por volta de 8h. E vamos todos em comunhão, vamos passar a tarde ali com os irmãos. E nós vamos estar retornando às 5h da tarde. Tá bom? Qualquer informação, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, com o Lincoln, os adolescentes também têm as informações. Tá bom? Boa noite, irmãos. O Ministério de Adolescentes também vai estar organizando um bazar para ajudar missões. E a gente está pedindo a ajuda de todos, com doações de roupa, sapato, bolsa, brinquedos. Tem que estar em bom estado, nada que você não usaria ou jogaria fora, tem que estar limpo, né? E vai acontecer a partir de fevereiro. A gente conta com a ajuda de todos e qualquer dúvida também é só procurar algum adolescente, a Marcela ou o Lincoln. Isso. Vou dar os irmãos colocarem de pé. Nós estamos louvando.